Observe que ele continua dizendo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O comprometimento de Jesus não é só com o ensino aos ouvidos. Ensinar é o compromisso que Jesus tinha em falar, em se expressar, em verbalizar, em propagar as verdades eternas que acessava-os por meio dos ouvidos. Mas quando ele fazia, ele estava comprometido em ensinar aos olhos. A completude do ensino, o comprometimento de ensinar não só aos ouvidos, mas também aos olhos. É ensinar a teoria, mas também mostrar a prática. Essa palavra fazer é a palavra grega poieio, que dá-nos a ideia de produzir, construir, formar. Observe, modelar. É a mesma linguagem encontrada em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia diz, formou Deus o homem. Essa palavra hebraica é yatzar, que é a palavra para modelar, para moldar. Observe que são conectadas, que são intercambiáveis as mensagens de tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, dando-nos a mesma ideia. Por quê? Porque se Deus forma, modela o homem na criação, porém o pecado avança e alcança guarida no coração deste homem, a humanidade representada nos ombros de Adão. Quando Adão cai junto com ele, e então entra em decadência e distorção da criação que fora feita à imagem e semelhança de Deus. A partir de Cristo, por meio do seu Espírito, dar-se início a uma nova era, a uma nova criação. Vem comigo para 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Algumas traduções diz nova criação. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta palavra poieio também dá-nos a ideia de fazer alguém. É a linguagem compreendida do discipulado. Fazer alguém. Jesus está fazendo. Com 3 anos, Jesus utiliza o seu tempo para trabalhar em 12 homens. Diga-se de passagem que parece os 12 mais problemáticos existentes na Palestina. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Jesus mostra-se poderoso quando forma um time de primeira daqueles escolhidos que já não eram mais escolhidos pelos homens da sua época. Que todos os discípulos não foram aprovados na religião judaica, e Jesus chama os reprovados para trabalhar neles e levá-los à aprovação diante de Deus. Porque o que adianta ser aprovado diante dos homens, mas diante de Deus, naquele dia, ser reprovado. Não adianta absolutamente nada. E diante deste fazer alguém, essa linguagem de discipulado, eu lembrei-me de Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha que interessante, tornou a fazer. Esse tornou já dá-nos a ideia de que a obra já havia iniciado, assim como nós estamos apresentando sobre uma primeira obra, Deus criando o homem, representando a humanidade na pessoa de Adão, e agora, por meio de Cristo, Deus formando novamente, tornando a fazer um outro vaso. E olha a expressão final do versículo, esta é a expressão chave deste versículo: conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. A expressão do discipulado está aqui.
Porque Deus quer nos refazer, pois éramos vasos triturados, quebrados, amassados, manchados pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, Ele pegou de novo no vaso e disse: eu vou refazer você, mas agora eu vou refazer de acordo como bem parece aos meus olhos. Você será a expressão da minha vontade. Aleluia. É por isso que Romanos 8, 29, Paulo disse: nós fomos predestinados à imagem de Jesus, porque é em Jesus que a expressão de prazer do Pai se manifesta. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A vontade de Deus é nos levar às características, à imagem de Jesus, para que assim também o prazer do Pai esteja em nós. Aleluia. Levar-nos a uma vida onde o objetivo central de vivê-la é viver para a glória de Deus, é viver para satisfazer o prazer do Pai, é viver para alegrar o coração do Pai, é viver para fazer a vontade do Pai. Você sabia que no Novo Testamento a expressão Pai relacionada a Deus é quase metade das menções Senhor relacionada a Jesus? Porque ninguém tem Deus por Pai quem ainda não teve Cristo por Senhor. E para se obter Cristo como Senhor, é preciso a consciência de que, mesmo que eu tenha vontades, a vontade que prevalece é a do meu Senhor. É viver uma vida em função de cumprir a vontade do Senhor. Mesmo porque nós fomos comprados, nós somos dele por direito. E Pedro disse que nós não fomos comprados com ouro e com prata, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Você tem um dono, você foi comprado naquela cruz do Calvário. O sangue foi derramado para resgatar você das trevas e da condenação eterna, e para abrir as portas do céu para você e dizer: vem viver a eternidade comigo. Aleluia.